Depois, vamos colocar num contexto aqui dos últimos meses. Depois aquela situação absolutamente embaraçosa para o Partido Democrata, vendo Trump na liderança por vários meses e Biden, claro, tendo sérias dificuldades em convencer a população a votar por ele, o Partido Democrata, então, retira a candidatura de Biden desiste, vem Kamala Harris e, num primeiro momento, ela, vamos colocar assim, dispara dentro do contexto, né, de quase um empate técnico, ou seja, ela se distancia um pouco em relação a Trump, tem uma grande euforia por parte do Partido Democrata de que ali, então, basicamente, aquela decisão foi acertada e que Trump não teria mais chance de voltar. Bom, não foi isso que aconteceu nas últimas 2 semanas. Trump recuperou uma parte do eleitorado, se recuperou nas pesquisas eleitorais e hoje não há como ninguém fazer qualquer tipo de previsão de que um ou outro lado sairá vencedor. É uma eleição extremamente acirrada, provavelmente a eleição mais acirrada das últimas décadas nos Estados Unidos, e uma eleição que vai ser definida pelas margens, basicamente, ou seja, por pouquíssimos votos em cada um dos estados, esses estados pêndulos absolutamente chaves, a gente pode até falar sobre isso. Mas a verdade é que hoje é um empate técnico e, claro, e aí a grande pergunta, né, Fabiola, numa eleição tão disputada, uma eleição com uma enxurrada de desinformação e mentiras, como reagirá Donald Trump se ele for derrotado durante, claro, o dia de amanhã, a noite de amanhã, no caso, o que acontecerá exatamente com a reação de Donald Trump e do Partido Republicano. Tudo indica, pelo menos até agora, essa era a orientação do partido, que haverá questionamento, que haverá, inclusive, uma tentativa de dizer que a eleição é fraudulenta. Na verdade, o Partido Republicano já começou a dizer isso antes mesmo da eleição terminar. Então, obviamente, muita atenção. Washington, na manhã, vai estar absolutamente abarrotada por agentes de segurança, policiais, e uma grande preocupação em relação à violência também, eventual, que pode acontecer depois do anúncio do resultado. Esse empate técnico, né, que o New York Times traz, essa pesquisa, até está em destaque também aqui no jornal Folha de São Paulo, né, nessa reta final das eleições americanas, os candidatos Kamala Harris e Donald Trump disputam voto a voto esses estados pêndulo, aqueles que não têm a preferência tradicional a um ou outro candidato e, portanto, são os mais decisivos. A pesquisa foi publicada no domingo, ontem, pelo jornal The New York Times, em parceria com Siena College, e Kamala aparece ligeiramente à frente em alguns estados, enquanto Trump aparece em um outro estado. E eles estão empatados em pelo menos 3, que são muito fortes. O resultado nos 7 estados, porém, estão dentro da margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais. E nesse mesmo dia, New York Times também declara apoio a Kamala Harris. Quero voltar lá, aproveitar o Jamil Chad, que também não tem muito tempo, aproveitar para ele trazer mais notícias para a gente do que está acontecendo. Olhando por esse ponto das fake news, Jamil, isso é uma preocupação aí nos Estados Unidos? Como é que a imprensa tem tratado isso? Como os candidatos estão tratando isso? Isso pode interferir no resultado das eleições? Olha, Fabíola, pode. Vamos colocar em comparação a 2020. Em 2020, Donald Trump não tinha um certo Elon Musk com X ao seu lado. Desta vez, existe esse canal de difusão de desinformação, porque é isso que e nós temos visto aí que, de fato, nos últimos dias, há uma intensificação brutal, no fundo, disso que você acabou de colocar, de informações que supostamente eu não consegui votar, supostamente isso aconteceu, etc. Para você ter ideia, Elon Musk criou até mesmo um canal de denúncias de fraudes na eleição americana na sua própria plataforma, ou seja, qualquer um, vamos colocar entre aspas, pode chegar e denunciar. Não há como saber se essas denúncias são reais ou não, não há como saber se isso não é exatamente uma construção de uma narrativa que chega, obviamente, em um certo momento, chega amanhã e, eventualmente, com uma derrota de Donald Trump, e aí eles vão vir com uma força muito grande. Olha só, tem alguns pontos que eu queria destacar aqui, Fabíola.
Há poucos dias, o site Político, um site de notícias aqui, obviamente, agora quase inteiramente dedicado à eleição americana, fez uma entrevista com uma analista que em 2020, final de 2020, alertou, olha só, existe a possibilidade de que grupos pró-Trump possam ir até Washington, eles estão armados e esse grupo pode causar algum distúrbio, inclusive nas sedes dos poderes americanos, que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, ou seja, poucos dias depois, a invasão do Capitólio. E essa mesma analista alerta que agora, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, etc., a violência justamente dessas convocações estão sendo muito maiores do que em 2021 e que ela teme uma violência ainda maior do que aquela do 6 de janeiro no Capitólio. Imediatamente ao dia da eleição? Não necessariamente. Existem vários pontos aí entre a eleição e a posse da próxima presidente em que distúrbios podem acontecer. Então, qual é o cenário que vem preocupando? Em primeiro lugar, o fato de que Trump já vem dizendo eu vou ganhar, se eu não ganhar porque houve algum tipo de corrupção. Ele usou essa palavra outro dia. Também disse, não ele, o Steve Bannon, quando saiu da prisão há poucos dias, disse o seguinte, a eleição de 2020 foi roubada, Donald Trump venceu e dessa vez ele não pode deixar que isso aconteça. Olha só a fala do estrategista, basicamente, do movimento ultraconservador americano. Depois disso nós tivemos essa enxurrada de desinformação indicando para supostas fraudes e, pasme, olha só, Fabiola, aqui nos Estados Unidos, até o começo do fim de semana, para você ter ideia, já existiam 100 processos na Justiça dos Estados contra supostas fraudes e, obviamente, ninguém, pelo menos nesse momento, tem qualquer tipo de comprovação. Mas existem 100 denúncias nos órgãos judiciários acusando para fraudes, justamente para criar a narrativa de que, olha, já alertamos, sim, isso aqui aconteceu, etc. E para completar esse cenário que é dramático, que também tem sido verificado nas redes sociais, nos grupos WhatsApp e Telegram, é uma convocação para que republicanos, ou seja, a base mais radical de Trump, ajude a monitorar a eleição. E aí, qual é a mensagem? Olha só, em 2020, nós, os republicanos, nós perdemos porque nós não lutamos para defender o nosso voto. E que dessa vez vocês, republicanos, a base mais radical de Trump, precisa estar na rua para defender o voto de Trump. Olha só o cenário que se prepara nesse país aqui, numa eleição que, como você colocou, é fundamental para o mundo inteiro. Então, a grande preocupação que existe hoje nos Estados Unidos é, claro, sobre o dia da eleição, como vai acontecer, etc., mas é o que vai acontecer nos momentos seguintes da eleição. Qual é um dos cenários desenhados pelos democratas? De que Trump vá às redes sociais ou mesmo convoque uma coletiva de imprensa no meio da madrugada, entre terça e quarta-feira, para dizer, eu venci. Isso antes mesmo do anúncio do resultado, ou etc. E aí, claro, se criaria toda uma polêmica. A eleição americana ela é muito complexa, né? Nós aqui, eu acho que toda eleição a gente tenta ficar explicando, né? Entendendo mais uma vez como é que funciona, que é muito diferente do que acontece no Brasil, né? A pessoa vai lá, vota, às vezes a pesquisa mostra uma coisa, o resultado mostra outro. Aí tem também uma reportagem que a gente está divulgando aqui. Por que a imprensa diz quem venceu antes? E isso soma ao que você está falando. O próprio candidato vai lá e ele também quer dizer que ele venceu. Explica pra gente por que tem essa confusão toda na contagem dos votos, que são votos de urna eletrônica, votos de papel. Existe uma contagem feita por voluntários ou pessoas que são contratadas, uma fiscalização em relação a esses votos. No entanto, é a imprensa que muitas vezes anuncia o grande vencedor das eleições. Primeiro, qual é a expectativa de quando deve sair? Como é que funciona essa confusão toda da eleição americana e se isso traz ainda mais desconfiança por parte dos eleitores? Olha, até hoje não trazia nenhuma desconfiança. Essa é a questão, né? Até hoje não houve nenhum tipo de questionamento
se a eleição é válida, se ela não é válida. A gente teve aquele episódio do Al Gore contra o Bush, se vocês lembram muito bem, mas a justiça tomou uma decisão e o Al Gore acatou. Ele questionou, etc. Houve toda aquela polêmica de vários dias, mas no momento em que a justiça disse ponto final, não houve nenhum tipo de tentativa de golpe, não houve nenhum tipo de insurreição, nada disso. Ou seja, o procedimento nunca foi questionado na sua base. Hoje ele é questionado como a gente conhece muito bem aí no Brasil o questionamento às urnas eletrônicas. Ou seja, é um instrumento para uma narrativa que a gente sabe exatamente de onde vem. Agora, no caso americano, é tudo um pouco mais complicado, Fabiola, porque isso aqui é um pacto de uma confederação. E aí precisamos voltar à história dos Estados Unidos, entender que cada estado dessa federação aqui, ele tem autonomia, uma autonomia brutal, inclusive. A gente sabe muito bem isso dos filmes, como de repente você cruza a fronteira de um estado para o outro e no outro estado não há pena de morte, então você pode ser preso, mas você não vai ser executado. Ou seja, existe uma profunda autonomia de cada um dos estados neste país. E essa autonomia, no fundo, é o que explica, é o que está na base de tanta, entre aspas, confusão na eleição. Por quê? Porque cada estado tem a sua regra, cada estado tem o seu procedimento para a eleição, e o que existe é, no final, o peso específico de cada estado na contagem final dos votos. Não dos votos de cada um dos americanos, mas dos delegados que aquele estado representa. E aí, esses delegados, basicamente, escolhem o presidente da federação, porque, afinal de contas, eles tiveram que chegar a um acordo. Por que é que eu vou fazer parte de uma federação se eu já tenho a minha autonomia? Então, isso tudo vem da história bastante complicada e muito violenta da história da Constituição do Estado americano. Então, é dali que a gente precisa entender toda essa complexidade. O anúncio por parte da imprensa, porque você imagina só, Fabiola, há 100 anos, como é que você fazia essa comunicação continental, imagina, da Califórnia ou até aqui em Nova York, é exatamente um desafio gigantesco fazer qualquer tipo de anúncio. E, no fundo, é uma coalizão da imprensa, isso a gente viu no caso do Brasil, no caso da Covid-19, um acordo entre os jornais, etc., para fazer a contagem, infelizmente, dos mortos da Covid. Aqui, algo muito parecido em relação à contagem de votos e dos resultados, mas isso já há décadas e décadas, e ficou como uma tradição que é justamente a imprensa que tem, primeiro, esses dados que eventualmente pode declarar o vencedor ou a vencedora. Tudo isso está sendo colocado em xeque neste momento, porque até agora isso é um ponto muito fundamental que a gente também deveria colocar, vamos dizer assim, na base da nossa discussão no Brasil. A democracia, claro, ela é baseada em leis, ela precisa de todas essas leis, todos esses contratos, mas ela também é um ato de fé no sistema. Então, se você passa a desconfiar de forma permanente em cada uma das etapas desse sistema, é a própria credibilidade do sistema que é absolutamente abalada. Então, hoje o que nós vemos nos Estados Unidos é um processo em que tudo isso vem sendo questionado. E agora, amanhã, vai ser colocado em teste. Agora, qual é a grande diferença entre 2020 e 2024? Em 2020, o Donald Trump, primeiro que ele era o presidente, mas quando ele se antecipa, fala que venceu, fala que a eleição foi fraudulenta, isso tudo foi já depois do resultado ser divulgado. Dessa vez, ele está fazendo isso tudo antes do resultado ter sido divulgado, justamente para criar uma base ainda mais sólida de que a eleição eventualmente foi fraudulenta. Para você ter uma ideia, Fabiola, até hoje existe uma porção, uma parcela bastante importante dos republicanos, eu acho que o último dado que eu vi era mais ou menos de 20% dos eleitores de Trump, que continuam acreditando que em 2020 Joe Biden venceu a eleição de forma fraudulenta. Ou seja, a narrativa vingou. E agora vamos ver o que vai acontecer amanhã. O mais curioso, Jamil, se a gente for observar,
quem teria razões para eventualmente questionar resultados seria justamente o Partido Democrata. Aqui em 2016, quando o Trump venceu a eleição, derrotou a Hillary Clinton, a Hillary teve mais votos no eleitorado e perdeu no colégio eleitoral, o que é possível acontecer, não é a regra, mas pode acontecer no sistema norte-americano. E ali também, você já citou o exemplo do Al Gore, que também foi a justiça decidiu, acabou. O resultado está sacramentado. Do mesmo modo, em 2016, quando o Trump chegou à Casa Branca, ele tendo tido menos votos junto ao eleitorado, ele prevaleceu sobre a Hillary Clinton no colégio eleitoral e ninguém questionou. Não. Ele foi para a Casa Branca, quer dizer, ele subverte as regras e esquece que, no caso dele, em 2016, a eleição tinha mais elementos, havia mais elementos para que os seus rivais a questionassem, né? Agora, é muito curiosa essa metodologia americana, né, Jamil? Como você disse, tem que envolver uma certa crença do eleitorado na seriedade do processo, né? Porque temos 50 estados, 538 delegados, e esses estados votam, mas se a Hillary ou se a Kamala Harris prevalece num estado ou o Donald Trump prevalece em outro, eles levam os votos, os delegados de todos todos os delegados daquele estado para o colégio eleitoral, né? Então, venceu a Kamala Harris na Pensilvânia, não importa se foi por muito voto, se foi por pouco voto, os 19 delegados daquele estado, da Pensilvânia, no colégio eleitoral, votarão a favor do vitorioso no estado, né? Por isso essa distorção. Agora, por que você acha, Jamil, qual é a explicação para que um país como os Estados Unidos até hoje tenha votação em papel, embora a contagem seja na máquina, mas votação em papel, resultado dali a 4 dias até, e nesse sistema tão conturbado, cada estado vota de um jeito, uma cédula enorme, não está escolhendo só o presidente, pode escolher lá se vai liberar maconha, se vai liberar ou não o aborto. Por que os Estados Unidos não modernizaram o seu processo eleitoral, ainda que queiram manter o colégio eleitoral? Josias, olha, é curioso, porque essa é a pergunta que todos se fazem aqui. É um debate muito acalorado sobre o fato do sistema americano hoje ser absolutamente anacrônico à tecnologia, à velocidade que é exigida, até mesmo para dar transparência e algum tipo de confiança extra no eleitorado, né? Lembrando que aqui o cidadão ele não é obrigado a votar. Agora, se você não tem confiança, você muitas vezes sequer sai de casa. Vou votar por quê? Um sistema que eu não conheço, eu não entendo, etc. Agora, o problema principal, e isso tem sido o debate dos últimos anos, é a incapacidade de democratas e republicanos chegarem a um novo acordo sobre como realizar uma votação presidencial nos Estados Unidos. Então, isso tem muito mais a ver hoje, não tem ninguém dizendo funciona o sistema, tá? Não tem ninguém, nem democratas, nem republicanos. Não está em discussão aqueles dizendo, não, vamos manter esse sistema porque esse é o melhor sistema. Não. Agora, a grande discussão é que qualquer reforma mais profunda teria um impacto gigantesco, inclusive na composição do Senado, na composição do poder nos Estados Unidos, e nisso não há ninguém neste momento fechando qualquer tipo de acordo. Existiu, sim, há 2 anos, uma reforma do sistema eleitoral para deixar ele um pouco mais sólido em relação às ações judiciais contra eventuais questionamentos. Ou seja, a certificação dos votos ela é um pouco mais sólida, mas ela não muda nem a regra de quanto vale cada peso de cada estado, tudo isso que você falou em relação ao voto direto, que no fundo não é um voto direto, né? Porque você vota e se no seu estado o candidato da oposição venceu, o teu voto não valeu, ou valeu, mas não foi suficiente para aquele teu estado votasse de um jeito ou de outro. Então você tem aí sérias dúvidas em relação a vários aspectos, mas não há neste momento, com o Partido Republicano sequestrado pela extrema-direita, isso é a constatação, haja visto, isso foi impressionante, né? Se você pensar, a filha
do Bush, pessoas ligadas, inclusive àquela administração, que quem é mais velho aqui se lembra como ele era demonizado, né? George Bush, Dick Cheney, todos aqueles que causaram guerras, Iraque, etc. Hoje, todas essas pessoas estão apartadas do Partido Republicano, um Partido Republicano controlado por uma extrema-direita, que eu convido vocês, por exemplo, a ler o programa que eles colocaram de pé em julho agora desse ano. Tive acesso, são 900 páginas, de um programa absolutamente, eu diria, profundamente revolucionário. Revolucionário no sentido ultraconservador, e que desmontaria muitos dos projetos que hoje que a gente pode chamar de projetos de expansão dos direitos humanos. Tudo isso, gente, impede qualquer tipo de acordo, Josias, para uma reforma mais profunda aqui. Jamil, para te liberar, já que eu sei que já passou seu horário, só muito rapidamente, o que explica essa escolha para o Trump? Porque, como você mesmo disse logo no começo aqui da sua participação, empate técnico, não se sabe mesmo quem vai ganhar a eleição americana, né? Quando a gente vê e pergunta para todo mundo, pode dar tanto Trump quanto Kamala, né? Eu acredito que está bem incerto e todo mundo na grande expectativa. O que explica esse retorno aí de apoio a Donald Trump? É realmente a questão econômica? Hoje o jornal Folha de São Paulo aqui traz como manchete a preocupação de integrantes do governo, de pessoas do governo, caso Trump vença, como acontece também em outros países que estão muito preocupados com uma possível vitória de Donald Trump, né? A volta dele à Casa Branca deixando o Brasil em estado de apreensão. Por que boa parte dos americanos, segundo até as pesquisas de intenção de voto, estão escolhendo Trump? Essa é a grande pergunta, Fabiola. Eu tenho algumas, eu diria, alguns indícios do que eventualmente pode ser uma resposta. Eu acho que esse é o grande trabalho de partidos políticos, de democratas neste momento, de analistas, entender como é que um presidente que administrou um país durante a pandemia e gerou todas aquelas centenas de milhares de mortos em relação à pandemia, que tem um discurso racista, xenófobo, que mente. Para vocês terem uma ideia, isso foi uma contagem do Washington Post, no primeiro mandato, ou talvez no único mandato de Donald Trump, entre 2016 e 2020, ele divulgou 30 mil mentiras ou informações enganosas durante os seus 4 anos de poder. 30 mil, Fabiola, ou seja, é algo absolutamente, é uma política de Estado, não é apenas uma mentira ali ou algo para tentar enganar algum tipo de situação, não, é uma política de Estado. A grande pergunta é essa: então, como é que nós teremos amanhã cerca de 50 ou talvez 60 milhões de americanos votando por Donald Trump? Um dos indícios pode ser o econômico, certamente. Essa população de humilhados, essa população que não faz parte justamente dos benefícios do sistema capitalista americano, essas pessoas que foram ao longo dos anos esquecidas, abandonadas, hoje sentem que os partidos, eventualmente os partidos tradicionais, não dão mais respostas, continuam ignorando a sua situação econômica, e que sim, alguém como Donald Trump precisaria voltar para dar algum tipo de resposta. Esse é um primeiro aspecto. Então, aquela população, e eu passei vários dias justamente nesses comícios, com essas pessoas, existe um sentimento de identificação, aquele homem que é o anti-herói, que de uma certa forma me representa, porque ele também é humilhado, ou pelo menos ele diz que ele é humilhado e perseguido pelo sistema. Ele é o sistema, né? Vamos lá, vamos deixar claro. Ele é o sistema, ele é a elite econômica desse país, mas não, ele se apresenta como uma grande vítima por tudo aí, que inclusive tentaram me matar, né, etc. Então ele tem esse discurso. E esse discurso ressoa em pessoas que nunca foram escutadas por ninguém. Essa é a verdade. Então, você precisa colocar num contexto de que os partidos, principalmente o Partido Democrata, se distanciou de uma base e que hoje não tem um apelo justamente em muitas dessas periferias do país. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, sim, a falta de controle, de verificação, de
proteção ao sistema democrático, porque Trump passou a mentir de forma permanente numa eleição, atacou, ofendeu, xingou e absolutamente nada foi feito para barrá-lo. Ou seja, as democracias precisam pensar e avaliar até que ponto o seu próprio sistema está sendo usado por aqueles que, obviamente, manipulam o processo eleitoral para chegar ao poder e, claro, ao chegar ao poder, desmantelar parte dessa própria democracia. Jamil Chad, eu vou só ler aqui uma das inúmeras mensagens que a gente recebeu. O Otávio Luiz: Jamil Chad, o melhor analista internacional, sempre claro e coerente. Obrigada por você estar conosco nessa jornada tão importante, uma semana decisiva para o mundo, né? A gente volta a se falar a qualquer momento, o Jamil, com mais textos também na nossa página do UOL, nas redes sociais dele também. Siga lá Jamil Chad, que também às vezes tem algum conteúdinho extra e bastidores dessa cobertura importantíssima para o mundo. Um beijo, Jamil, bom trabalho!